Pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia. Na nossa aula hoje a gente vai falar talvez de uma das fontes de energia mais controversas, mais discutidas no mundo nos últimos anos aí, que é a energia nuclear. A energia nuclear é uma tecnologia relativamente recente. A produção de energia vem aí da segunda metade do século XX. Ela é resultado do processo de fissão nuclear. Esse processo de fissão nuclear ele acontece utilizando como matéria-prima o urânio. Um urânio que enriquecido, desestabilizado, vai gerar energia, vai produzir calor, e essa produção de calor vai ser responsável pelo aquecimento de caldeiras. Essas caldeiras com água, essa água se transforma em vapor e esse vapor se desloca para movimentar uma turbina e a partir dessa turbina eu gero energia. É muito interessante a gente notar que esse processo é muito parecido com o da energia termoelétrica. Na verdade, eu tenho uma fonte de calor que aquece a água. No caso aqui, essa fonte de calor é o urânio. Eu preciso de quantidades muito pequenas de urânio para gerar a mesma quantidade de toneladas de carvão mineral, por exemplo. Então, isso é um fato interessante relacionado à energia nuclear. E sempre pensando na hora da nossa prova, ou seja, que a gente consiga fazer um debate aí, pensando nos pontos positivos e negativos de cada uma das matrizes energéticas, a energia nuclear também apresenta isso, embora nas controvérsias a gente só ouça falar dos pontos negativos aí, né? Vamos pensar em pontos positivos, então, relacionados à questão da energia nuclear no mundo. Primeiro, como é uma energia recente e demanda do urânio, a quantidade de urânio disponível no planeta é muito grande, então isso já é um ponto positivo interessante. Essa disponibilidade de urânio. Só a gente pensar que o urânio começou a ser procurado para a produção de energia nuclear na segunda metade do XX, enquanto o carvão mineral, por exemplo, lá do século XVIII. Então, muito tempo aí se passa. Outro ponto positivo interessante é a questão ambiental. Isso mesmo, questão ambiental, que é uma coisa que geralmente não se fala quando se pensa em energia nuclear. A energia nuclear, ela é pouco poluente quando a gente pensa que ela não emite gases do efeito estufa. Por isso, muitos defendem a energia nuclear como uma energia ambientalmente viável. Então, isso é interessante, o fato dela ser pouco poluente, sem esses gases de efeito estufa como energia termoelétrica. Vamos lembrar aqui dos pontos negativos, né? O que isso significa? Que apesar dela ser pouco poluente, não emitir gases do efeito estufa, ela emite uma grande quantidade de radiação no seu resíduo. Depois que esse urânio é utilizado, ele chega num determinado momento que ele não serve mais para utilização na usina, ele é retirado e esse resíduo continua emitindo radiação. É o tal do lixo tóxico. O vazamento desse lixo tóxico pode atingir as pessoas e é necessário um lugar muito específico para guardá-lo até que os níveis de radiação cheguem a níveis que não prejudiquem a vida humana, que pode demorar mais de 100 anos aí. Outro ponto negativo é o fato da energia nuclear ser uma energia muito cara. Requer aí altos investimentos. Quando a gente faz a lista dos países que usam energia nuclear em grande quantidade, a gente tem Japão, França, Estados Unidos, Alemanha, ou seja, países que em comum têm essa grande capacidade de mobilizar recursos. No Brasil, a energia nuclear ela é pouco utilizada. Nosso país tem duas usinas, que é a Angra 1 e a Angra 2, e uma terceira usina, uma Angra 3, que provavelmente comece a ser construída a partir de 2016. Mas nada disso ainda é certo. O projeto nuclear brasileiro começa lá na década de 70 e é pouco discutido hoje em dia, já que o nosso país dispõe de uma grande variedade de recursos. Talvez um dos impactos negativos mais sérios da energia nuclear seja a questão dos desastres. Enquanto muitos pesquisadores falam que a energia nuclear é interessante porque ela é segura, já que existem poucos desastres nucleares no mundo, do outro lado as pessoas costumam lembrar que os desastres que existiram, realmente poucos, geraram proporções imensas. Por exemplo, em 1986, em Chernobyl, na Ucrânia, então era ainda a União Soviética, a queima de reatores nessa usina fez com que uma cidade inteira se transformasse aí numa cidade fantasma e a radiação se espalhasse por boa parte do leste da Europa. O impacto mais recente, o desastre mais recente é de 2011, que é o desastre de Fukushima. O tsunami que atingiu o Japão chegou até a usina, destruindo alguns reatores e vazando radiação para a terra, para a água.
mandando pessoas num raio de 20 quilômetros do entorno da usina serem obrigadas a se deslocar de suas casas, em proporções que, até os dias de hoje, o governo japonês não consegue prever o impacto que Fukushima teve. Ou seja, apesar dos pontos positivos, esse desastre recente em Fukushima transformou a energia nuclear numa energia pouco viável e pouco defendida pelos países nos dias de hoje. Beleza, pessoal? Até a próxima!